O projeto de Deus é a terra para todos. O projeto de Deus é a casa para todos. O projeto de Deus é... Estamos no ar através da TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe despejo sem alternativa adequada e prévia. Dia 31 de outubro último, agora 2022, venceu o prazo da DPF 828. A DPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição do Supremo Tribunal Federal, que proibia despejos no país, no campo e na cidade, em ocupações coletivas e em casos de inquilinos individuais durante a pandemia. Os partidos PSOL e PT e a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares e a Organização Terra de Direitos e dezenas de outras organizações de direitos humanos pleitearam pela quarta vez a extensão do prazo da medida liminar concedida até que advenha o julgamento de mérito da DPF 828, ou por mais 6 meses, ou até que cessem os efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19 e, deste modo, continuem sendo ou sejam suspensos todos os processos, procedimentos ou qualquer outro meio que vise a expedição de medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoções ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos de famílias vulneráveis, enquanto perdurarem os efeitos sanitários, sociais e econômicos da Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, não estendeu o prazo da DPF 828. Entretanto, o ministro Barroso determinou um regime de transição para que, de forma gradual e escalonada, para não gerar convulsão social, se retome o cumprimento de reintegrações de posse, mas com a condição de que seja garantido alternativa digna, adequada e prévia para todas as famílias das ocupações, para que o direito à moradia seja garantido conforme prescreve a Constituição Federal. A brutal injustiça agrária no Brasil, que concentra 50% da terra nas mãos de apenas 2% de pessoas ou empresas, tem impulsionado um imenso êxodo rural nos últimos 50 anos e gerado uma dramática injustiça urbana que leva à existência atual de um altíssimo déficit habitacional no país, com mais de 6 milhões de famílias sem moradia no Brasil, e sendo que mais da metade da população de 215 milhões de pessoas vive em condições inadequadas de moradia e 52%, segundo dados de 2019, pagam aluguel acima de 30% de sua renda. Nos últimos 4 anos, com o empobrecimento das famílias, durante o desgoverno do inominável, aumentou-se o número e a quantidade de favelas nas cidades médias e grandes do Brasil. Pesquisa realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2021 revelou que 31% das pessoas estão na rua há menos de um ano, sendo 64% por perda de trabalho, moradia ou renda. Destes, 42,8% afirmaram que, se tivessem um emprego, sairiam das ruas.
Pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, do Polos, da Universidade Federal de Minas Gerais, revelou que em 2019 eram 144.766 pessoas em situação de rua no país, enquanto em setembro de 2022 o número saltou para mais de 213 mil. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar registra o avanço da fome. São 15,5% de domicílios com pessoas passando fome, o que corresponde a mais de 33 milhões de pessoas. Estão em ocupações famílias inteiras, pessoas desempregadas que, para não irem para as ruas, ocuparam terrenos e prédios abandonados que não cumpriam sua função social. Cerca de 75% de quase 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejo são mulheres, crianças e idosos. São pessoas que não suportam mais a pesadíssima cruz do aluguel ou a humilhação que é sobreviver de favor nas costas de parentes, ou ainda sobreviver nas ruas. Foi imprescindível e vital a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender os despejos durante a pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal acolheu reivindicação da plataforma Despejo Zero, campanha nacional por Despejo Zero, integrada por 175 movimentos sociais populares e organizações de defesa dos direitos humanos. Se a orientação da Organização Mundial da Saúde e da comunidade científica era ficar em casa para evitar pegar Covid-19, teria sido um massacre brutal empurrar para as ruas cerca de 500 mil famílias, cerca de 2 milhões de pessoas, que estão em ocupações no campo e na cidade, no país. Atualmente, segundo o levantamento da plataforma Despejo Zero, se tivesse simplesmente terminado a DPF 828, a que proibiu os despejos até 31 de outubro agora de 2022, cerca de 200 mil famílias, ou seja, quase 1 milhão de pessoas, seriam despejadas imediatamente e jogadas na rua. Entretanto, após adiar por 3 vezes a proibição de despejos durante a pandemia, exceto os ministros bolsonaristas Nunes Marques e André Mendonça, 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, dia 2 de novembro agora de 2022, confirmaram a decisão do ministro Luiz Barroso, que determinou um regime de transição para os tribunais lidarem com as ocupações coletivas que estão sob decisões judiciais de reintegração de posse. Segundo o regime de transição determinado pelo STF, os tribunais estaduais e regionais federais devem criar imediatamente comissões de conflitos fundiários para mediar os conflitos que envolvem todas as famílias em ocupações que estão sob decisão judicial que manda despejar quem está em ocupações. As comissões devem ser permanentes e ter a presença permanente de órgãos públicos municipais, estaduais e federais de habitação, regularização fundiária, assistência social, saúde e de proteção de direitos de vulneráveis. Por exemplo, participação do Conselho Tutelar, além da Defensoria Pública e do Ministério Público, e devem ter como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, definiu o Supremo Tribunal Federal. Diz a decisão do STF: as comissões de conflitos fundiários
devem fazer visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões têm o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e restabelecer o diálogo entre as partes. Frise-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal exclui o uso da força pública, exclui o uso da polícia na execução do despejo, ou seja, as comissões de conflitos fundiários dos tribunais devem ser exitosas na construção de justa mediação, de forma que garanta o direito à moradia. Logo, as comissões não poderão ser só pro forma e encaminhar despejo após sua atuação. As comissões poderão atuar em qualquer fase do litígio, inclusive antes da instauração do processo judicial ou após o seu trânsito em julgado, diz a decisão do STF. As comissões deverão ainda atuar na interlocução com o juízo no qual tramita a ação judicial, interagir com as comissões de conflitos fundiários instituídas no âmbito de outros poderes e órgãos, como o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, etc. Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa. A decisão do STF enfatiza ainda: os juízes devem ponderar os impactos sociais da execução das reintegrações de posse e atuar nos limites da sua jurisdição a fim de evitar ao máximo a violação de direitos fundamentais. Na decisão do STF, o ministro Luiz Barroso enfatiza: volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo, ou seja, apenas quando se comprovar realmente que é justa a decisão de reintegração de posse e após se arrumar alternativa digna, prévia e adequada de moradia, se faculta a realização de despejo. Despejo forçado, jamais, pois violenta os direitos fundamentais da pessoa humana assegurados na Constituição de 1988, das alternativas dignas e prévias que abram espaço para despejo precisam estar excluídos como suficientes o cadastramento pelo Poder Público Municipal e inclusão em fila de espera da moradia, o envio para abrigos públicos por serem insalubres, inadequados e com rígidas restrições à liberdade das pessoas, e o pagamento de auxílio aluguel, auxílio moradia, por ser migalha supercontraditória. Primeiro, porque o valor é insuficiente, só uns 30% do que se precisa para alugar moradia digna. Segundo, em muitos casos, as prefeituras param de pagar o auxílio aluguel após alguns meses. Terceiro, hiperinflaciona os aluguéis na cidade e região. Quarto, desresponsabiliza o prefeito, o governador e o presidente sobre a necessidade de implementar política pública de moradia efetiva para todo o povo, o que joga novamente as pessoas nas ruas ou as forçam a fazer outras ocupações. O Supremo Tribunal Federal determinou respeito à dignidade humana e que, em casos de decisões administrativas
que exijam despejo de pessoas vulneráveis, não pode haver a separação das pessoas do núcleo familiar, em caso de oferecimento de abrigamento público ou outras moradias dignas. O justo e constitucional é proibir definitivamente despejos de ocupações onde se comprove que a propriedade estava ociosa, abandonada e sem cumprir a função social, pois as ocupações coletivas, por necessidade, são uma forma de pressão constitucional assegurada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em jurisprudência da lavra do ex-ministro Luiz Vicente Sernicchiaro, para que se cumpra o direito à terra e à moradia, assegurado na Constituição. Contudo, a decisão do STF é um passo importante, uma opção ética e responsável para lidar com a injustiça agrária e urbana que causa as ocupações e de como resolvê-las de forma justa, ética e pacífica. É imprescindível que o juízo de um conflito fundiário, urbano ou rural, verifique pontos como a existência de título válido por quem demanda a desocupação e o cumprimento da função social do imóvel por seu titular. Em Minas Gerais, a decisão do Supremo Tribunal Federal, acima referida, na prática, exige o fortalecimento e a ampliação da autonomia da mesa de negociação do governo de Minas Gerais com as ocupações e exige o fortalecimento e ampliação do SEJUSC, que é a Central de Conciliação em primeira e segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas, que deverão lidar de forma responsável socialmente com todos os conflitos urbanos e camponeses. Esperamos sensatez, espírito ético e republicano dos tribunais no cumprimento da decisão do STF. Por isso, todos nós dos movimentos sociais populares e todo o povo das ocupações seguiremos lutando. Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. E o direito à moradia precisa ser garantido na prática. Todo despejo é desumano e brutal, pois destrói moradias, histórias, sonhos e mata de muitas formas as pessoas. Viva a luta por acesso à terra e à moradia! O Supremo Tribunal Federal determina que sejam seguidas as resoluções número 10 de 2018 e número 17 de 2021 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a resolução número 90 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia da Covid-19. Portanto, seguiremos lutando para que o Congresso Nacional aprove lei no sentido de adequar a política fundiária e habitacional do país que garantam justiça agrária e urbana. É injustiça e ilegalidade voltar a despejar desconsiderando a análise da função social da propriedade e sem alternativa adequada e prévia. Uma leitura atenta da decisão do Supremo Tribunal Federal conclui que fica proibido despejo sem alternativa adequada e prévia. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. O projeto de Deus é o fim do sistema que oprime o seu povo. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar o projeto de Deus. Vamos realizar